Chama agora o professor e historiador Valério Arcari. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal TVT News, segunda edição. Como tá, mestre? Tudo bem? Não, hoje tá bom aqui, hein? João César de Castro, Valério Arcari, daqui a pouco o professor Pedro Serrano, a Gihana, o Gabriel Valeri. Ô, trem bom. Boa tarde, seja muito bem-vindo, professor. Tudo Boa bem? tarde, Dom. Cá estamos, firmes e fortes, felizes porque a negociação no Planalto permitiu liberar 200 milhões de emergência para as universidades. E isso foi uma evolução positiva depois do contingenciamento anunciado de 31 bilhões na semana passada. Então, Haddad e Camilo Santana foram sensíveis à necessidade de impedir um colapso da universidade pública. Não interessa a extrema-direita. Nós vemos o Trump atacando as universidades nos Estados Unidos e é uma política mundial da extrema-direita, a perseguição do mundo da ciência, do conhecimento, da cultura e da arte. Muito, muito bem, Haddad e Camilo Santana, uma medida progressiva, expressão da luta da universidade, dos reitores, da comunidade, dos docentes, dos pesquisadores. Nós estamos, Tom, e aguardando a vitória do Palmeiras hoje à noite contra o Sporting Cristal. Não, e hoje a vitória do Palmeiras vai ter um gostinho especial, porque o Corinthians ontem sambou, né? E hoje aqui está um velório, aqui os corintianos estão um velório, aqui os palmeirenses são minoria. O diretor de corte aqui deve estar dando cambalhota lá em cima agora. Querido Valério, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou um pouco sobre a educação, essa liberação desses recursos e, sobretudo, essa estratégia global da extrema-direita global de ataque, né? Ao conhecimento, à ciência, sobretudo às universidades. O que o Trump tem feito nos Estados Unidos, né, com a maior universidade do mundo, né, a Harvard, e agora, né, negando, suspendendo vistos para os estudantes estrangeiros. Né? Então, isso é muito simbólico, que nesse momento, né, o governo brasileiro, como você falou, o Camilo, né, que é o ministro da Educação, o próprio Fernando Haddad da Fazenda, né, que tenham essa movimentação. Para além de toda a necessidade que, né, a educação necessita de investimento, né, inclusive de custeio, né, para além disso, é muito simbólico. Como é que você vê essa situação? Olha, é uma ofensiva mundial, Dom. E aqueles que acompanham a TVT, é bom nós sermos conscientes do que significa. É um movimento político-social, tem dimensão internacional e é de um anti-intelectualismo bizarro. Nós estamos entrando numa idade das trevas. Harvard, que é um símbolo da classe dominante norte-americana, 186 nobres, um fundo de mais de 150 bilhões de dólares. E os neofascistas, a extrema-direita, eles decidiram criminalizar o mundo da cultura e do conhecimento, porque ela é um contraponto a interpretações milenaristas que fantasiam que nós não estamos diante do aquecimento global, que a economia do petróleo, dos hidrocarbonetos, a carbonização está produzindo uma catástrofe que ameaça a vida civilizada tal como nós a conhecemos. Então, assim como eram anti-vacina, ou seja, tinham um preconceito irracional contra a necessidade da saúde pública, uma conquista gigantesca do, da ciência que foi a expansão de vacinas, a gratuidade, o sistema de vacinação. Agora, o aquecimento global. É nesse contexto que nós temos que compreender o ataque às universidades. E no Brasil, esta sanha, esta fúria, esta ira, ela é compartilhada pela direção da extrema-direita. Eles são obscurantistas.
E nós vimos ontem como, no Senado, o episódio da agressão contra a Marina Silva por parte de lideranças que estão vinculadas ao agronegócio, eles são inimigos da luta para encerrar no Brasil a maior tragédia climática que nós temos, que são as queimadas. Por quê? Porque o agronegócio, Dom, todos aqueles que acompanham a TVT, eu vou falar baixinho para vocês ouvirem, estou aqui entre nós. O agronegócio impulsiona a expansão da fronteira agrícola, impulsiona as queimadas, eles impulsionam o boi no pasto para depois fazer a monocultura da soja. Então, nós estamos diante de uma fração da classe dominante do Brasil, o agronegócio, em grande medida o sistema financeiro, que é obscurantista, que é inimigo da ciência e de qualquer tipo de medida reguladora. Vejam o que aconteceu na votação escandalosa no Senado da nova lei de licenciamento ambiental, que é o Vale Tudo. Dom, é o Vale Tudo. Veja, se isso for transportado por outras áreas da vida social, é total selvageria. Então, de fato, eu diria que é um alívio para nós, né? Eu sou parte da comunidade universitária, mas é um alívio para a nação brasileira, para as gerações futuras, que ainda nós temos uma universidade pública, pujante, dinâmica, vibrante, viva. Se está fazendo ciência, se está fazendo cultura, arte na universidade, e não se cobram mensalidades, ou seja, o acesso é um direito universal. E embora as vagas sejam ainda restritas, é uma conquista extraordinária. Então, eu vejo com alegria a decisão da suspensão do contingenciamento das verbas por universidades. É preciso mais, é preciso dizer. Não foi simples, porque o governo Lula, nós sabemos, é uma coalizão ampla, e dentro do governo há uma luta política feroz. É uma luta ininterrupta. Lembra o episódio da semana passada? O Fernando Haddad, uma vez, tomou uma iniciativa desde o arcabouço fiscal, de claro conteúdo progressivo, que é a imposição do imposto de operações financeiras sobre o câmbio, sobre as remessas internacionais. E foi um escândalo, teve luta interna dentro do governo. O Galípolo saiu contra o Haddad. E nesse terreno venceu. Então nós tivemos realmente arroxo, não é? Uma restrição de verbas que ameaça o funcionamento dos serviços públicos. Nós estamos falando do SUS, da vacinação, nós estamos falando de tudo. Né? Enfim, eu vejo com alegria que ainda no Brasil nós somos uma trincheira contra o avanço da extrema-direita e dos neofascistas, e oxalá haja condições para nós revertermos a atual queda de popularidade do governo Lula. Eu acho que há possibilidades. Vejo crise do lado de lá, viu, Dom? É como está o Sporting Cristal hoje à noite. Eu estou vendo o lado de lá complicado. Né? Os peruanos estão com medo de jogar aqui em São Paulo contra o Palmeiras depois do que aconteceu em Lima. E do lado de lá, você vê a situação, não é Sim. simples, porque a teimosia obstinada do Bolsonaro, eu vou ser candidato, não tem democracia, se eu não for candidato, eu sou o anti-Lula, eu vou enfrentar o Lula, não me interessa qual é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Produz crise nas frações da classe dominante que compreendem que é uma fraude, é uma chantagem. Na verdade, há uma pressão crescente para forçar o Bolsonaro a recuar e, e convencer o Tarcísio a dar um passo em frente. Mas esta tensão entre eles é a expressão de que há uma possibilidade de nós revertermos a atual queda de popularidade. Isso não vai ser possível sem um pequeno giro à esquerda. Eu não defendo, não tenho ilusões, não vai haver um giro revolucionário nesse próximo ano e meio no Brasil. As condições tampouco o permitem. Seria, Uhum. ah, seria desonesto.
E há quem na esquerda, evidentemente, exagere. Mas é possível um giro à esquerda, é possível uma inflexão. Nós não temos eh, uma situação de incondicional disciplina fiscal diante da pressão do mercado financeiro. Quem foi eleita foi o Lula. E o Lula foi eleito para aplicar um programa que é de crescimento econômico, expansão dos direitos, e ainda há tempo para nós avançarmos. Por outro lado, claro, nós temos essa alegria de ver agora o julgamento começar no Supremo Tribunal Federal. Você vê as testemunhas, elas mesmo as de defesa, acabam incriminando o próprio núcleo central do Era melhor ficar bolsonarismo. São os quieto. trapalhões. Não é só os Era... trapalhões com testemunha de defesa como essa, quem precisa de testemunha de acusação. É uma coisa impressionante, mas está firme, há represálias. Você viu que hoje o Trump está ameaçando com represálias contra autoridades estrangeiras que desrespeitam os interesses dos Estados Unidos, e toda a mídia Professor, bolsonarista da extrema-direita está pedindo sanções contra o Alexandre de professor, Moraes. deixa eu Diga. incluir uma outra grande figura do nosso bate-papo aqui, o também professor, o jurista Pedro Serrano. Por favor, nosso convidado já está aí. Muito boa tarde, Pedro Serrano, meu professor. Como vai? Tudo bem? Boa Uau! tarde, Dom. Boa tarde, professor. Prazer imenso estar aqui. Muito bem. Professor Valério, por favor, pode cumprimentar aqui, depois eu já prossigo com a pergunta que eu tenho para o professor Pedro Serrano. Por favor, cumprimente o nosso Grande convidado. Pedro, Professor, tudo bom? uma alegria estar com você. Alegria minha aqui. Também fui filho da PUC. Eu sei, eu sei. Eu lembro do senhor já em outras eras, hein? Não precisa, Pedro, de senhor. Entre nós, camaradas, a gente se relaciona diretamente, sem tantas formalidades. Tá Uma ótimo. Muito obrigado, Valério. Professor Serrano, nós tivemos aí uma ação da Polícia Federal que, né, pelo menos começou a desmontar uma banca de crimes, né, empresarial, chamada de Comando de Caça aos Comunistas. Agora eles aumentaram, né? Antes era só CCC, agora é Comando de Caça aos Corruptos e etc, etc. Só faltou falar, né, os petistas, o pessoal do PSOL. Professor, como é que o senhor recebeu essa notícia e qual é a tua análise sobre, né, esse nível que nós chegamos, inclusive intermediando venda de sentenças no TJ, além de tabela de preços para homicídio de, né, autoridades. Por favor, Pedro Serrano, a sua análise sobre isso. É uma organização criminosa, né, com a roupagem de uma empresa, né, que, pelo que eu vi nos jornais, ela vendia serviços absolutamente, obviamente, ilegais, criminosos, crimes graves, né? De investigação de ministros e autoridades públicas, morte de pessoas, né? E era comandado, é importante dizer isso, por um oficial superior do Exército. Não é? Nós não estamos tratando aqui com baixo clero do Exército, estamos falando de coronel, quer dizer, um oficial superior, alguém que teve carreira militar, etc. Tal. Isso mostra o quanto que a extrema-direita é nefasta para a nossa convivência social, né? Quer dizer, o fascismo antes de tudo mesmo, uma forma de violência social, né? E isso eu acho que é produto disso, quer dizer, de um momento histórico. A gente está em que, vamos dizer, a prática desse tipo de violência, de ruptura da civilização, do pacto mínimo que se tem, né, é muito grande, né? Então, não tem nem o que falar, são crimes graves. Agora, o que tem que investigar é a natureza do crime. Se nós estamos tratando de uma mera eu falo que sem tirar a gravidade, mas de uma empresa que agencia homicídios e investigações ilegais de autoridades e pessoas em geral, tanto que tinha um preço para pessoas comuns que nem nós, qualquer um de nós aqui valia 50 mil, viu? Tinha uma tabela, né?
Mas Olha, eu me tem que. senti lisonjeado, professor, porque se o ministro da Suprema Corte é 250 mil e eu 50 Pô, mil, 50 pau por mim, pô, tá bom, tá burro tá mesmo. bom. É Mas incrível, agora é incrível. precisa se investigar se não há crimes contra a democracia aí também, né? Porque se não há um agenciamento, ou se não houve um agenciamento de crimes contra a democracia, de querer se acompanhar ministros do Supremo, etc. e tal, com finalidade de ação política destrutiva, né? Que impliquem tanto na tentativa de golpe como qualquer outra forma de atentado contra o Estado de Direito, né? A Lei de Defesa da Democracia prevê especificamente esse tipo penal. Então, o atentado aos poderes do Estado de Direito. Então é importante, a PF deve estar investigando isso certamente, e é óbvio que tem que fazer isso no máximo sigilo possível. Vamos ver o resultado da investigação daqui a um tempo, né? Muito bem. Ainda, professor Serrano, mudando aqui um pouco de pão para bolinho, mas está tudo dentro das massas. O nosso deputado licenciado, né, nosso, eu digo, deputado aqui por São Paulo, deputado, né, pelo Congresso Nacional, o Eduardo Bolsonaro, ele passa a ser investigado agora. E a minha pergunta é: isso pode tem uma ansiedade muito grande aqui das pessoas de que saia a prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro. Talvez por ele ter assumido que ele está bancando o filho lá nos Estados Unidos e agora a Suprema Corte, a Polícia Federal investigando a atuação dele lá, é possível que haja essa ilação aí nesses dois crimes aí que parece que estão dentro da mesma cesta, né, professor? Mas são coisas. Primeiro, eu acho muito difícil socorrer e não deve. A gente não deve banalizar a prisão preventiva. Isso se volta, inclusive, contra nós. Sempre somos nós os eleitos aí no fim da história. Não é a extrema-direita no Brasil que sofre essas coisas. Então, não se deve banalizar a prisão preventiva. A prisão preventiva tem previsões legais muito específicas que devem ser interpretadas não só de forma estrita, como de forma emergencial, de forma radical. O Brasil foi duas vezes punido em entidades internacionais, em cortes internacionais de direitos humanos por banalizar a prisão preventiva. Nós somos o terceiro maior país que aprisiona no mundo e temos 40% da nossa população, mais ou menos, varia de ano para ano, mas mais ou menos 40% da nossa população aprisionada presa preventivamente. Quer dizer, se banaliza a prisão preventiva, né? No Brasil, nós vivemos sempre essa flutuação, que é próprio de um país de capitalismo periférico e tudo, mas é uma flutuação entre impunidade das nossas elites em geral, né? E dos que têm privilégio, vamos dizer, o abuso de poder contra os segmentos menos privilegiados em geral. Às vezes também atinge gente incluída, porque depende da situação política, né? Mas nós ficamos nessa flutuação na nossa história. Nós não conseguimos conduzir processos penais adequados ao sistema de direitos, né? E eu acho que. Então, eu acho longínquo essa hipótese do Bolsonaro. Primeiro, porque eu vi lá o Ministério Público tá apurando 3 crimes do Eduardo Bolsonaro, mas eu vejo com mais viabilidade um deles, que é o coação durante o processo. Isso, com as falas que eu vi nas matérias dos jornais que reproduziram dele, o crime, se comprovado, se visto que foi ele que falou mesmo, tá relativamente caracterizado ali. Mas é um crime, veja, cuja pena final não vai da prisão. Então, você prender alguém preventivamente, se não vai haver prisão afinal, me parece inadequado. Nós temos que ir com um pouco de calma, me parece, sabe? A gente não pode perder a mão, né? Nós não, as medidas de exceção próprias do estado de exceção, ou o que o pessoal chama de lawfare, isso não é uma estratégia nossa, não deve ser uma estratégia nossa. Nós temos que ir com calma, né, apurar as coisas com rigor, como tem sido feito, né? Como tem sido feito. Muito bem. Muito bem. Professor, é bom, eu gosto de conversar com o Pedro Serrano, porque ele é o único jurista que consegue me colocar freio, porque eu sou um cavalo Mas, sem sela e fico aí que nem um doido aí pedindo a prisão. Não, a preventiva é agora, tem que ser agora, tem que ser agora. E o professor Serrano, ele consegue me acalmar aqui de uma forma muito técnica e eu tenho muito respeito por ele. Ele falou, então, quando eu fico angustiado aqui, eu preciso falar com o Pedro Serrano. Agora, para a gente finalizar,
lá. Professor Valério, eu quero te incluir nessa roda de bate-papo. Por favor, se você quiser interagir, fazer alguma pergunta para o professor Serrano. Ele está com hora marcada, a gente combinou aqui uns 10 minutinhos, a gente ainda tem uns 3 minutos aqui com ele. Vamos lá, Muito Valério. bem. Olha, professor Pedro, uma pergunta. Pelo que eu li, a notícia sobre este núcleo de operação clandestina, ele é uma organização que tem muita semelhança ao que seria uma milícia, ou seja, nós estamos diante de um, de uma conspiração que formalmente, é claro, ela tem como finalidade perseguir e eliminar pessoas. Portanto, nós estamos diante de um comando, diante de uma milícia armada. E então, neste terreno, como nós estamos diante do julgamento político mais importante da história do Brasil, vamos dizer as coisas como são. Os mais jovens que acompanham a TVT, é importante saberem. No Brasil houve luta política de enorme ferocidade, o país não conheceu guerra civil, né? O momento mais próximo que teve no século XX foi durante a Revolução de 30, mas foi a Batalha de Tararé. Não é uma, digamos, nós temos uma peculiaridade histórica, que é que as diferenças no interior da classe dominante nunca precipitaram uma situação de guerra civil, mas agora nós estamos vendo que há um movimento político-social que se apoia em núcleos que utilizam os métodos da guerra civil. É algo de máxima gravidade e é simultânea esta operação da Polícia Federal ao que talvez seja o ápice do julgamento do núcleo central golpista. É, eu vejo isto com muita. É de máxima gravidade, ou seja, estamos em perigo, não é verdade, professor Pedro? Dom, TVT, há perigo na esquina, tem tabela, tem preço, né, para eliminar lideranças populares e lideranças políticas que sejam consideradas inimigos dos neofascistas. Câmbio? Eu acho que é isso mesmo, Valério. Eu acho que inegavelmente é isso. Quer dizer, nós estamos perante uma organização criminosa que precisa ser reprimida pelo Estado. Não há, hoje, no curto prazo, não há outro modo de tratar o assunto, né? A única coisa que eu observo, tomando um pouco liberdade de entrar na tua seara, aí você é um grande analista político, um grande historiador, né? O, o, eu acho que a gente só como progressistas, como esquerda, tem que tomar uma cautela de não terceirizar para o judiciário a nossa fraqueza, sabe? A gente está num momento em que a gente tem, talvez por muitas concessões que a gente fez nas últimas décadas, por uma série de razões que você sabe analisar melhor que eu, mas há um enfraquecimento nosso no mundo e aqui no Brasil também, né? E isso leva a gente a terceirizar, às vezes, para o judiciário tarefas que são nossas, me parece, sabe? Que a gente precisa Claro. retomar. Tem um grande jurista e constitucionalista, chama Karl Loewenstein, né? E ele escreveu 2 artigos em 37, onde ele propunha estado de exceção para tratar com o nazifascismo, ou seja, suspensão dos direitos por ato do executivo e tal, né? Eh, eh, mas mesmo ele propondo esse tipo de democracia, digamos assim, autoritária, né? Ele falava, não tem como o poder político de Estado, o governo, ele não pensava em judiciário, mas eu incluiria nesse pensamento dele, pela própria lógica do pensamento, resolver o problema do nazifascismo. Nós conseguimos conter, quando muito, por um tempo, etc. Tal. A solução está em nós precisamos se mobilizar, nós precisamos voltar a ter uma interação com a população, né, para poder enfrentar. Se a gente for enfrentar na base só da ação estatal, institucional, não vamos, eu tenho dificuldade em enxergar. Eu acho que fascismo não se combate só com ações institucionais, né? Só isso que eu queria, vamos dizer, lembrar. Muito Mas justo. a sua observação é absolutamente adequada, correta. Nós estamos perante um momento muito grave da nossa história, não é? Eles estão se armando. E eu só queria destacar uma coisa: quando a gente fala em milícia, nós falamos normalmente em polícia estadual, etc. Tal. Aqui nós estamos falando de oficiais superiores do Exército. Isso é algo que foi mais um sinal de alerta ainda
que é algo peculiar desse caso e que eu acho que merece ser visto com muita cautela por a gente. Com Muito certeza. bem. Muito obrigado, Dom. Professores, Pedro Serrano, muitíssimo obrigado, Muito honrado. obrigado, Valério. Foi um Eu, prazer imenso, uma honra estar aqui com você. Muito obrigado, Aquele gente. abraço, Pedro. um Muito obrigado. abraço, Ana. Tchau, querido. Muito obrigado. Querido Valério, vou me despedindo de você também. Tempo de televisão é sempre curto. Vocês são aqueles tipos de convidado que a gente teria que sentar, né? E fazer aí não é nem um programa, agora ficou na moda os podcasts que demora 4, 6 horas. Era isso que a gente tinha que Ah, é? fazer. Não sabia. A gente ficar aí 4, 6 horas para aprofundar, porque tanto você, professor Valério, como o professor Pedro Serrano, tem muito a contribuir com esse país, com o debate, com as reflexões, como o Pedro Serrano falou aqui, com essa visão, né, constitucionalista, né, de uma perspectiva jurídica, mas também entrando nessa seara política, que é a tua de análise política, né? A gente erra. Eu concordo com o Pedro, né, com essa questão que a gente, o combate do fascismo, e obviamente que você, aliás, eu aprendi também contigo sobre isso, que não se combate só, né? Nós não podemos terceirizar, como o Pedro falou, e deixar na mão, né, do Estado, do Judiciário, o combate ao neofascismo, fascismo, chamemos como a gente queira, mas a gente precisa de mobilização. Eu queria que você, no teu encerramento, fizesse, então, né, o fechamento, pensando um pouco nessa análise aí, dessa possibilidade, né? Como é É que isso. você... Sim, é isso, Dom. É evidente que o caminho passa pela mobilização, como nós fizemos no 30 de março, em São Paulo e em outras capitais, sob a bandeira do Sem Anistia, mas eu não quero me despedir sem compartilhar e te dizer, olho no olho, Dom, que a minha angústia de hoje é pela causa da Palestina. O que está acontecendo nos últimos 10 dias na faixa de Gaza não tem paralelo histórico desde o final da Segunda Guerra Mundial. E isto não é dizer pouco. Nós estamos diante de uma operação de guerra que assume como estratégia o controle militar territorial da faixa de Gaza, e Benjamin Netanyahu, à frente do governo de Tel Aviv, ele anunciou para o mundo, faz 2 semanas, Dom, que a estratégia dos dois estados está enterrada e que a solução para a segurança de Israel repousa no deslocamento, se necessário forçado, de 2 milhões de palestinos. É limpeza étnica, é solução final. E veja, os países árabes vizinhos, quando ouviram esta ideia terrorífica apresentada por Trump, Jordânia, Egito, já anunciaram que não estão dispostos a colaborar com este plano de uma desumanização inteira de 2 milhões de pessoas que estão encurraladas num campo de concentração a céu aberto na faixa de Gaza. São mais de 50 mil crianças e mulheres assassinadas. Isto tem que parar. E Netanyahu foi tão longe que mesmo os governos europeus que estavam sendo cúmplices desta tragédia inominável, tiveram que reagir. E nós estamos diante de uma realidade que, felizmente, provocou o presidente Lula a fazer uma publicação denunciando o genocídio, mas eu estou entre aqueles, Dom, que acho que é necessário ir além. Eu acho que a nossa geração tem que assumir a responsabilidade de dizer que, diante deste tipo de catástrofe, é necessário romper relações diplomáticas. O Brasil não pode manter relações diplomáticas com o Estado que abraça uma estratégia de genocídio. É desumano, é uma violação frontal dos direitos humanos. Então, a minha palavra, da minha despedida, é para o povo que sofre em Gaza. Hoje nós todos somos palestinos. Hoje Gaza está aqui dentro de nós.
E oxalá a torcida da esquerda do Palmeiras levante hoje a grande faixa Palestina livre no jogo da Libertadores. Que bom seria, viu? Eu tô contigo, tô junto também com Chico Buarque, com todas as pessoas que estão se manifestando pelo rompimento das relações do Brasil com o Estado de Israel urgentemente, tão urgente quanto acabar com a própria guerra. Guerra não, genocídio